Olá, crianças! Então, continuando o nosso livro de história, a aula de hoje, que vai da página 54 ao 59, vamos dar início à aula A escravidão nas cidades. A mineração atraiu grande número de pessoas para a área das minas, e isso possibilitou o surgimento de algumas vilas e cidades e o crescimento de outras que existiam na época. Nas vilas e cidades, o comércio cresceu e desenvolveu-se muitas atividades e ofícios, tipo alfaiate, sapateiro, ferreiro, barbeiro, carpinteiro, pedreiro, ourives, escultores, músicos, pintores e muitos outros profissionais atendiam a população. Os escravizados realizavam diversas tarefas na cidade, levavam recado, transportavam pessoas, vendiam mercadorias, faziam o calçamento e a pavimentação das ruas, entre outras atividades. Observe as imagens abaixo. Então, aqui nas imagens nós temos um negro vendendo galinha, né? Vendendo animais, né? Frango, galinha, vivo, né? E aqui na outra imagem nós temos escravos fazendo a pavimentação da rua, né? A legenda aqui está dizendo isso. Então a atividade pede para observe as imagens A e B. Atualmente existe trabalho semelhante aos mostrados nas imagens? Complete o quadro abaixo indicando diferença e semelhança desse trabalho no passado e no presente. Então a letra A. Semelhança. Qual é a semelhança? Os vendedores ambulantes carregam as mercadorias oferecendo às pessoas, né? Ainda existem, né? Isso é uma semelhança. Mas tem a diferença que hoje os vendedores ambulantes são trabalhadores livres, né? Não são escravos, eles são livres. Os produtos vendidos são variados e geralmente são expostos em bancas. Também tem, né, que sai vendendo de sacola, vendedora de roupa, mas não são escravos, né? São pessoas livres. A letra B, a semelhança. Qual é a semelhança aí? A semelhança é o trabalho de calçamento e pavimentação das ruas, né? Existe até hoje, mas a diferença é a seguinte: hoje a pavimentação das ruas e estradas é realizada geralmente por funcionário de empresas contratada pelo governo, né? Pelo quem cuida, né? Ou do município, do estado. Então, por exemplo, o município ele tem estradas municipais, ruas da cidade, então quem contrata, quem faz é o prefeito, né? O estado ele tem ruas do estado que quem faz é o estado, é os funcionários do estado e também empreiteiras que são contratadas, né, por eles. Muito bem, então continuando, vamos para a página seguinte. A página seguinte nós temos escravos de ganho. O que é escravos de ganho? Com o tempo, uma prática tornou-se comum. O senhor mandava os escravizados fazerem algum trabalho nas ruas e praças em troca de pagamento. Eram os escravos de ganho. Em geral, eles faziam pequenos concertos ou trabalhavam como carregadores, doceiras e pedreiros. O dinheiro recebido pelo serviço era entregue ao senhor, mas uma parte ficava com o escravizado, né? Ele guardava esse dinheiro para tentar comprar a sua liberdade, né? Igual a gente já discutiu isso em outras aulas, que ele comprava a carta de alforria, né? A sua liberdade. Então, uma parte do dinheiro, pouco, né? A maior parte ficava com o seu dono, que era o senhor, e a outra parte só era dada a ele, né? Para o trabalhador. A maioria das escravas de ganho dedicavam-se à venda de doces e frutas. Elas passavam com seus tabuleiros oferecendo guloseimas. Eram os mais variados tipos de doce: cocada, pé de moleque, bolo de milho, pão de ló, sonhos. Para anunciar a sua chegada, elas passavam pelas ruas gritando: Doce iaiá é de maracujá, doce sinhá é de cajá.
Geleia é de araçá. Então, elas criaram aí uma rimazinha, né, para vender as suas guloseimas que elas fabricavam e vendiam. Atividade 2, aqui embaixo, né? As escravas de ganho anunciavam seus produtos gritando pelas ruas por onde passavam. Você já ouviu algum produto sendo anunciado assim? Caso tenha ouvido, conte aos colegas qual era o produto e o que dizia o vendedor. Ouça o relato dos colegas e verifique se eles ouviram os mesmos anúncios. Hoje a gente quase não ouve, né? Gritando. Quem mora nos bairros assim, às vezes passa alguém vendendo, né? Mas é muito raro, é muito. Não sei, vendendo mais é picolé, né? Olha o picolé. Não se. Antigamente tudo era vendido de porta em porta, né? De roupa, tecido, né? As pessoas moravam muito afastadas da cidade, então tudo tinha vendedor. Mas aí é um pouco da vida dos escravos, né? Na página 56, nós temos leitura de imagem. Vamos ler imagens, né? Foto de trabalhadoras do século XIX. Então, aí tem uma foto. A gente faz leitura de imagem, né? A gente vê uma imagem, a gente fica imaginando como era o cenário, como eram as frutas da época, né? Que frutas tinham na época, como era a roupa das pessoas, como eles se vestiam. Então tem essa leitura de imagem, né? Todo mundo tem. Então principalmente essas fotografias antigas, ela nos traz muita riqueza de detalhe de como era a cultura antigamente, né? Então vamos lá. As fotos podem revelar diversas características de uma época, de um país ou de uma comunidade, por exemplo. No Brasil, a fotografia se difundiu na segunda metade do século XIX e os registros feitos nessa época são importantes fontes históricas. Por meio desses registros, é possível identificar o modo como alguns grupos sociais costumavam se vestir, que ofícios realizavam, né, seus trabalhos, que ferramenta de trabalho utilizavam, entre outros aspectos. Observe a seguir um dos registros do fotógrafo Marc Ferrez. Então, aqui é uma foto, né, desse fotógrafo aí, Marc. As quitandeiras em Rua do Rio de Janeiro, cerca de 1875. Então, ele descreveu aqui, né? Quer dizer, a foto é dele, aí o autor do livro descreveu aqui como ele viu, como ele está lendo essa foto, né? Essa foto retrata 4 mulheres negras trabalhando no comércio de rua. É possível perceber que a mulher mais à direita está descalça, o que indicava na época que ela era uma pessoa escravizada. De modo geral, as pessoas fotografadas parecem sérias e cansadas e não estão pousando de modo amigável para a foto. A segunda mulher, da esquerda para a direita, sequer está de frente para a câmera. Esse comportamento delas diante da câmera pode indicar uma ação de resistência. Então, antigamente não se tirava foto igual tira hoje, né? Um clique e tal tirou foto. Não, tinha todo um preparo, a máquina tinha que posicionar aquela câmera de tirar foto, era um negócio grande, né? Então as pessoas tinham que ficar lá preparada para tirar a foto, olhar para a câmera e tal. E aí a gente percebe que essa foto, as mulheres não estão assim muito amigável, né, para tirar a foto, não estão muito contentes, né? Percebe-se umas pessoas cansadas, sofridas. Então essa é a leitura de uma imagem, a leitura de uma foto. Beleza? Vamos para a página seguinte.
Aqui na página seguinte, nós temos: agora é a sua vez. Muito bem. Observe a foto ao lado e depois responda as questões. Descreva as pessoas que foram retratadas na imagem. Então, aí nós temos uma imagem, nós temos uma senhora e uma criança. Como descreveremos essa imagem? É uma senhora negra, né? Então, podemos colocar lá: mulher negra está sentada e usa roupas escuras e joias. O menino branco está de pé, abraçando a mulher e usa calça, paletó, camisa e gravata. Né? Então, observe a foto e descreva aí do lado a atividade 1. O que vocês estão vendo nessa foto, né? Será que essa senhora é a mãe desse menino? Será que ela é uma escrava? Né? Dá a impressão que ela é uma escrava que cuida dessa criança, que deve ser filho, né? De algum dono, né? De algum senhor. Com a ama, assim, tá especificando aqui na legenda. É Joaquim Ferreira Vilela, Augusto Gomes Leal, com a ama de leite Mônica, em 1860. Foi uma foto feita em Recife, Pernambuco. Qual era a ocupação da mulher fotógrafo? Então, aqui a legenda fotografada. Gente, desculpa. Qual era a ocupação da mulher fotografada? Então, aqui na página 57, agora é a sua vez. Observe a foto ao lado e responda as questões. Descreva como as pessoas que foram retratadas na imagem. Descreva as pessoas que foram retratadas na imagem. Então, vamos descrever essas duas pessoas aí. Lendo a legenda, nós temos Joaquim Ferreira Vilela, Augusto Gomes Leal, com a ama de leite Mônica. Então, é uma criança que tem o nome de Augusto Gomes. A ama de leite quer dizer é a mãe de leite dele, né? Foi nela que ele mamou. E o nome dela é Mônica, foi no ano de 1860. Foi uma foto foi feita lá no Recife, Pernambuco. Então, descrevendo essa imagem, o que a gente vê? A gente vê uma mulher negra sentada e usa roupas escuras e joias, né? O menino branco está de pé, abraçando a mulher e usa calça, paletó, camisa e gravata. Então, a gente descreve essa imagem dessa forma. A letra B pergunta assim: qual era a ocupação da mulher fotografada? Então, a legenda está falando que ela era uma ama de leite. A ocupação dela era essa, né? Mas não era só essa, né? A ocupação dela, além de dar leite para criança, ela fazia algumas atividades da casa, né? Provavelmente. Mas a legenda retrata que ela é uma ama de leite. Então, responda aí, ama de leite. Observe a expressão do rosto dela. Ela parece feliz? Explique. Não parece nada feliz, né? Então, responda aí que não. Ela não parece nada feliz, ela tá com um semblante bastante triste, né? A criança mostra algum tipo de afeto e carinho por sua ama de leite. Ela mostra algum tipo de carinho pela sua ama de leite? A gente percebe que sim, né? A gente vê através da criança abraçada, né, de maneira carinhosa, encostada na sua ama de leite, né? Ela é uma criança, né? Então, essa ama de leite convive com ele desde quando nasceu e dá mamar para ele no peito, né? E ela cuida dele. Então, ele cria-se um afeto. É lógico que a criança vai criar um afeto, sim, pela sua babá, né? Sua mãe de leite. Então, observe as fotos A e B, relacione cada informação abaixo a uma das imagens. As mulheres representadas trabalham no comércio. Então, vocês vão colocar no quadradinho aí a letra A. Elas trabalham no comércio, né? Aqui vocês colocam a letra A. A outra. A foto foi feita por Joaquim Ferreira Vilela em um estúdio do Recife, Pernambuco, e as pessoas retratadas foram vestidas para a ocasião.
E qual é essa foto? É a B, né? Então, vocês vão colocar aqui no outro quadradinho a letra B. O terceiro, a mulher representada realiza trabalhos domésticos. Então, né, o que eu falei, né? A letra B, provavelmente ela realiza trabalhos domésticos, além de cuidar do bebê, né? A foto foi feita por Mac Ferrez em uma rua do Rio de Janeiro. Então, é a letra A, é as senhoras lá que estão vendendo lá nas quitandeiras, né? Muito bem, a atividade 3 fala assim: compare as duas imagens e responda, em sua opinião, que diferença há entre a foto tirada na rua e a foto tirada em um estúdio? Você acha que os objetivos dos fotógrafos ao fazer essa imagem eram os mesmos? Explique. Né? Então, era ele era o objetivo de fotógrafo, né, de registrar fazer registro de época, né? Guardar essas imagens para futuramente, né? Para os historiadores, para pesquisadores, né? Igual nós estamos usando elas agora, né? Então o objetivo dele era esse, de fazer essas imagens para guardar como história, né? Como história como era a vida, né? Do antigamente. Então acredita-se que o objetivo era o mesmo, né? Beleza? Na página 58, aprender sempre. Leia a seguir um trecho de entrevista de um ex-escravizado nascido em 1870 e 1880. No texto P indica a pergunta e no texto E indica a resposta, né, do ex-escravizado. Então a pergunta foi a seguinte: como era a sua vida na fazenda no tempo da escravidão? Aí ele respondeu: era trabalhando, de cedo à noite, era no enxadão, de cedo à noite, só largava de noite, comendo em cuia de purungo, em coxinho de madeira, racionado ainda. Não era comida assim como agora, era os pouquinho. E o feitor ali, nós não tinha tempo de descansar as cadeiras, nem 10 minutos de que, como agora. E o feitor ali, com a bocaial, com o bocaial, que agora dizem chicote, mas naquele tempo eles diziam bocaial. Então, essa é a resposta do escravizado, né, do ex-escravo. Ele relatando a vida dura, né? Então, purungo, o que era purungo? Aí no texto tá explicando aqui do ladinho, né, o significado. Purungo era um recipiente feito com a casca da cabaça, uma espécie de planta cujo fruto tem uma casca resistente. É uma planta que dá um fruto assim, tipo uma melancia. Tipo uma melancia, né? Daí eles abriam ela, cortavam ela ao meio, tiravam toda aquela semente que ficava dentro e a casca ficava bem durinha assim. Então eles faziam dessa casca vasilha, né? Prato, bacia, vasilhame. Então eles faziam com esse, falava purungo. Coxinho. O que quer dizer coxinho? Vasilha. Racionado, consumido com moderação para economizar. Racionava a comida, né? A letra A, então, está perguntando como era o dia a dia desse trabalhador escravizado na fazenda onde vivia? Como era esse dia, hein? Muito trabalho, né? Trabalho de cedo à noite. Em sua opinião, o relato do trabalhador escravizado comprova ou contradiz o que você estudou nesse capítulo? Então, o relato que ele relatou aí, né, o escravizado, ele comprova, né, tudo que a gente tem estudado, como era difícil a vida deles,
né? Eles moravam em senzala, né? Uma senzala, eram uns barracões sem janela, sem mobília, dormiam no chão, né? E aí ele relatou que os alimentos era bem pouco e tinha que acabar de comer e já começar a trabalhar porque o feitor, né, que era o fiscal deles, chicoteavam, né, com o nome que na época falava bacalhau. O bacalhau, que hoje fala chicote, né? Muito bem, atividade 2. Nos engenhos, além de cozinhar e limpar, os escravizados responsáveis pelos serviços domésticos realizavam várias outras atividades. Observe o quadro abaixo e responda as questões. Então, alimentos. Cuidavam da roça e dos animais. Faziam farinha, doce e bolo. Salgavam carne e peixe para conservá-lo. Fazia manteiga e queijo. Utensílio. Faziam um pote de cerâmica, cesto de palha, redes, vassouras, esteira, facas e pás. Tecido. Fiavam algodão, teciam panos, teciam rede, bordavam lençóis. Então, fiava o algodão quer dizer o quê? Pegava o algodão, fazia a linha, o barbante. E com esse barbante eles faziam rede, faziam tapete, teciam tecido, né? Teciam panos. Alguma dessas tarefas é feita em sua casa? Em caso positivo, contorne-a. Então, a letra A está falando assim, alguma dessas tarefas aqui é feita em casa? Fazia um pote, bom, se fosse no sítio, né, poderia dizer que fazia queijo, fazer doce, bolo, né, farinha já é mais difícil. Trabalhar na roça e cuidar dos animais, isso aqui é mais para o pessoal do sítio, aqui na cidade é difícil, né, fazer alguma coisa dessas daqui, a não ser fazer bolo. Em sua opinião, o engenho produzia tudo que seus moradores precisavam para sobreviver ou precisavam comprar produto? Explique. Provavelmente precisava comprar, né? Nem tudo era produzido no engenho, né? Algumas coisas teria que comprar, né? De que maneira você e sua família costumam obter as coisas de que necessitam? Hoje em dia a gente compra tudo, né? A gente quase não faz nada, né? Tudo é comprado. A gente não planta arroz, não planta feijão, não tira leite para fazer o queijo, a manteiga, né? A carne a gente vai lá no açougue, já compra carne fresquinha, não precisa pegar a carne, o peixe, a carne, salgar e guardar para ficar comendo depois. A gente não faz pote, cesto, rede, vassoura, nem faca, nem pá, a gente compra tudo, né? Fiar algodão, isso já é coisa bem antigo mesmo, que ninguém faz mais isso. Tecia um pano também não, e rede. Rede lá no Nordeste ainda fazem, né? Tecem pano e bordam lençóis. Mas hoje em dia a gente praticamente compra tudo pronto. Vamos para a seguinte? Continuando na página 59, temos retome as imagens das páginas anteriores, né? Observe as imagens e responda que elementos culturais de origem africana foram retratados nessas imagens. Marque um X. Então, esses elementos a gente percebeu que são os colares, né? Os turbantes, as roupas, são esses elementos de origem africana. A letra B, na sua opinião, na opinião de vocês, o que a presença desses elementos pode significar? Então, provavelmente é uma forma de resistência cultural das mulheres africanas escravizadas, né? Preservar os costumes africanos, né?
A cultura deles era aquela, né? Na época, aqueles trajes era deles. Então, era uma forma deles estar mantendo, né? Esse vínculo com a cultura de origem, né? Com a cultura deles. A4. Vimos que os africanos escravizados, além de executarem trabalhos pesados e cansativos, sofriam castigos físicos. Sobre isso, escreva uma explicação para cada questão abaixo. Então, aqui nós temos a questão A, B e a C. Por que os castigos físicos não são atitudes que promovam o diálogo e o respeito? Por quê? O respeito em primeiro lugar, né? Não é castigando, não é com castigo físico, né, que vai resolver. O castigo físico é mais uma degradação moral, né, psicológica e física do indivíduo. É o objetivo de humilhar, né, de mostrar que domina, de mostrar poder, né? Então, esses tipos de castigo, né? Existem lei hoje quem pratica, né, são criminalizados. Essa prática ela é abusiva, né? Então não é com castigo físico que se resolve, né? A letra B, por que a violência não é o melhor caminho para resolver conflitos? Não é, né? Porque com a violência ela gera outra violência, né? Violência gera violência. Então não é com violência que se resolve conflitos, né? É com diálogo, com respeito. Porque o trabalho escravo é algo inadmissível atualmente. Hoje em dia, né, o trabalho escravo ele é proibido. Existe lei que incrimina quem pratica, quem pratica, né, esse trabalho, né? Quem domina, os dominadores, quem cria esse trabalho escravo, eles são criminalizados, eles têm lei para isso e são responsáveis. Eles têm que responder na justiça por estar fazendo outras pessoas de escravo deles, né? Então é totalmente proibido, né? Foi assinada a lei, né? Que a princesa Isabel assinou, a Lei Áurea, para acabar com a escravidão. Então não é inadmissível escravidão, né? Ela acabou. Então nós temos a última aí. Em uma folha avulsa, faça um cartaz com o seguinte tema: a importância de respeitar o próximo e incentivar a paz. Você pode escrever frases e colar imagens que estimule a atitude como o respeito e o diálogo. Mostre o trabalho final aos colegas e pendure no mural da sala de aula, né? Mas como a gente pode fazer isso aqui na sala de aula, para quem está presencial e para quem está online, você pode fazer individual aí uma folha, né? Coloque algumas imagens, algumas frases e tire foto, que daí será compartilhado com os outros alunos. Tá bom? E aqui a gente finaliza a nossa aula de história de hoje.